Olá, amigos. Mais uma vez nos reunimos para que a gente possa estudar o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Hoje é a nossa sessão de número 5 do ano de 2024, dia 7 de fevereiro de 2024. Estamos no capítulo 29, que trata das reuniões e sociedades, naturalmente sociedades espíritas. E hoje nós vamos tratar da rivalidade entre as sociedades. Poxa, mas existe isso entre espíritas? Existe, e muito, infelizmente. Porque este é um planeta que oferece ainda condições para nós que estamos necessitados de aprimoramento, de progresso, de melhoria espiritual. Portanto, nós não temos é, outra, outra saída se não nos melhorarmos. Mas para a gente aprender isso, para que a gente se melhore, nós temos que estar num mundo como esse, exatamente onde precisamos estar. Então, existe desavença, existe rivalidade, existe cisão entre as casas espíritas, como qualquer outro tipo de sociedade que existe neste mundo. Até grandes impérios caíram justamente por essas guerras intestinas, essas brigas, essas rivalidades entre aqueles que faziam parte da sociedade, né? Muito bem. Então, rivalidade entre sociedades, o item de número 348. As reuniões que tratam exclusivamente de comunicações inteligentes e as que se entregam ao estudo das manifestações físicas têm cada qual a sua própria missão. Então, é como se cada uma tivesse a sua necessidade de ser. E é isso, as casas espíritas têm mais ou menos esse veio, né? Essa vocação diferente umas das outras, dependendo da necessidade. Lembrando que tudo que ocorre aqui neste mundo é recurso de aprimoramento espiritual. Tudo. Mas tudo. Seja de ordem material, seja de ordem espiritual. É o nosso aprimoramento. Então, os espíritos, eles trabalham tipos diferentes de utilidades das, das sociedades espíritas, por exemplo, né? Então, uns é mais para um tipo de atividade, outro mais para um tipo de outra. Aqui, como diz, né? Então, comunicações inteligentes, outros estudos das manifestações físicas. Então, eles têm a própria missão, a própria vocação. Nenhuma nem outra concordariam com o verdadeiro espírito do espiritismo, se quisessem olhar-se com rivalidade. Então, se houver rivalidade, não há, não vai haver assim o complemento, né? A, a, não o complemento, o cumprimento dessa missão a que ela se destina. Então, a rivalidade não une, ela desune, ela não harmoniza, ela desarmoniza. Aquela que atirasse a primeira pedra, aquela sociedade que atirasse a primeira pedra, já provaria simplesmente por isso estar dominada por más influências. Então, nós vimos isso em capítulos anteriores, em estudos anteriores, que há uma influência espiritual daqueles que não têm interesse que a sociedade progrida, porque vai contra os interesses dela. Se ela quer prejudicar alguém, essa sociedade estaria ajudando, né, atenuando as dores, os sofrimentos daqueles que estão sendo perseguidos. Então, não é do interesse desses espíritos. Por isso, eles influenciam negativamente as sociedades, os participantes, né, os integrantes dessa sociedade. Todas devem concorrer, embora por vias diferentes, ao objetivo comum, que é a pesquisa e a divulgação da verdade. Esse é o propósito, né, do espiritismo, né, das sociedades espíritas. Tem que promover, né, a pesquisa, e através da pesquisa é o estudo, o conhecimento, né, é tudo isso. E a divulgação da verdade. Então, não ficar numa panelinha, né, num círculo fechado, hermético. Não, tem que realmente estar divulgando isso, né? Se a gente quer que o mundo se melhore, nós vamos ter que divulgar ferramentas para que a, a elevação moral aconteça.
Seu antagonismo, que seria apenas um efeito da excitação do orgulho, ou forneceria armas aos detratores, só podendo assim prejudicar a causa que elas pretendem defender. Então, essas brigas, elas só iam oferecer para aqueles que são contra o espiritismo, para aqueles que são os detratores, como ele fala, né, os antagonistas, né, do espiritismo, só vai fornecer para eles munição para que eles ataquem, prejudiquem a causa espírita, né? É isso que a gente falou da divulgação, ou seja, utilizar como ferramenta de melhoria da, é, da melhoria do planeta que a gente vive, né? Item 349. Essas últimas reflexões se aplicam igualmente a todos os grupos que possam divergir sobre alguns pontos da doutrina. A gente exemplificou, né? O Império, né? Como o Império Romano, que quase 1000 anos dominou, né? Boa parte da, da humanidade ali, da civilizada, né? Da civilização, daquelas regiões todas. Então, o Império Romano tinha um poder sobre todas aquelas pessoas. E o que derrubou isso? Foi justamente as guerras internas, as brigas internas, as desavenças internas. Então, estamos falando do império, mas qualquer outra, uma família pode vir a desagregar se houver essas divergências de ponto de vista, né? Que mais? Uma escola, um grupo espírita, o que quer que seja, qualquer sociedade, qualquer grupo pode se dissolver, se, né, ter uma cisão se houver essas desavenças, se houver divergência de ponto de vista. Como dissemos no capítulo sobre contradições, essas divergências têm por motivo, na maioria das vezes, questões acessórias ou até mesmo simples palavras. Isso que é pior. Às vezes, uma bobagem tão insignificante pode pôr a perder todo um grupo, porque existe toda uma força contrária por parte de espíritos, porque nós estamos aqui imersos no mundo espiritual. Existem muito mais espíritos do que encarnados. Então, é como se fosse, no aquário existe mais água do que peixe. Você não seria aquário mais, né? Os peixes seriam os encarnados, o aquário corresponderia aos desencarnados. Então, a água, né, do aquário. Então, tem muito mais espíritos. Calcula-se que tem pelo menos mais duas vezes a quantidade de encarnados, né? Então, sendo assim, é, nós temos muito mais espíritos do que encarnados. E aí, é, a gente vai ter aqueles, na grande maioria, porque essa é a condição do planeta, aqueles que promovem a desavença, que promovem a rivalidade, né? E às vezes uma coisinha de nada, uma palavra mal colocada já faz com que a gente, né, seja ferido no orgulho, e esse orgulho é alimentado por esses espíritos. Ah, mas peraí, então é tudo espiritual? Não, nem tudo é espiritual, mas a chance de ser é muito grande, porque, como nós falamos, tem muito mais desencarnados do que encarnados. Então, duas vezes significa muita gente. Se estamos com 8 bilhões de espíritos encarnados, seriam mais 16 bilhões de espíritos desencarnados. Já que a gente imagina, não imagina, tem por informações dos espíritos que estamos aí em total a soma entre encarnados e desencarnados de 24, 25 bilhões de espíritos, almas mais espíritos, né? Porque alma é espírito encarnado. Haveria ainda coisa pior se os diversos grupos ou sociedades de uma mesma cidade se olhassem reciprocamente com inveja. Então, é isso, inveja, um tem inveja do outro, pronto, já seria motivo para não haver união mais. Compreende-se a inveja entre pessoas que disputam entre si
e podem causar-se prejuízos materiais. Então, seria a definição, né, dessa inveja. Mas quando não há especulação, a inveja ou o ciúme nada mais é do que a mesquinha rivalidade provocada pelo amor próprio. Então, nós provocamos isso por quê? Porque feriu esse amor próprio, esse orgulho, né? Esse tipo de coisa. Como não pode haver de maneira alguma uma sociedade que possa reunir todos os adeptos, as que realmente desejam propagar a verdade, que tem um objetivo exclusivamente moral, deve ver com prazer o aparecimento de grupos, de novos grupos, e se houver concorrência entre eles, deve ser apenas uma emulação no campo do bem. Então, essa deveria ser a concorrência, para que pudesse fazer melhor, né? Então, uma concorrência positiva, e não ao contrário, essa de competição, essa de choque, né, de entrave. Aquelas que pretendessem estar na posse exclusiva da verdade deveriam prová-lo tomando por divisa amor e caridade, porque essa é a divisa de todo verdadeiro espírita. Então, isso é o que realmente deveria ser levado em consideração quando a pessoa é um candidato, né, a ser um verdadeiro espírita. Amor e caridade. Porque aí está englobando tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, como a si mesmo. E a caridade, como Paulo dizia, fora da caridade não há salvação. Então, se a gente quer aprender a ser melhor, a gente tem que exercer a caridade. Isso explica por que normalmente as casas espíritas têm alguma manifestação, algum trabalho que envolva caridade, né? De juntar roupas, juntar alimentos, auxiliar as pessoas. Então, isso é uma demonstração de caridade, é um exercício de caridade, um exercício do amor, propriamente dito, né? Então, amor e caridade são nossas armas, nossas ferramentas de trabalho. É assim que nós devemos ser. Então, devemos ser o agir. Jesus, né, ele quer soldados armados dessas duas armas, amor e caridade. Esses são os soldados de Jesus, né? Não no sentido bélico, mas sim no sentido de promover o bem. Querem elas se vangloriar da superioridade dos espíritos que as assistem? Que o provem pela superioridade dos ensinos que recebem e pela prática dos mesmos, desses ensinos, né? Prática desses ensinos. É esse um critério infalível para se distinguir as que estão no melhor caminho. Então, essa é a ferramenta, é isso que deve acontecer, né? É isso que devemos fazer, né? Esse critério que não tem erro, né? Que nós estamos no melhor caminho. Alguns espíritos mais presunçosos do que lógicos tentam, às vezes, impor sistemas estranhos e impraticáveis sob o prestígio de nomes veneráveis com os quais se enfeitam. Também já foi muito falado isso. Kardec colocou muito claramente, repetidamente, que nós podemos estar sujeitos à interferência desses espíritos embusteiros, espíritos mistificadores, que se passam ou se fazem passar por outros. Então, esses espíritos presunçosos querem colocar sistemas, formas de ser, de comportamentos nas casas espíritas. Então, isso pode ser visto. Quando alguém começa a perceber que agora nós vamos ter que usar tudo roupa branca, né? O que é a roupa em relação ao sentimento? É nada, né? Então, como diz o ditado, não é o hábito que faz o monge, não é a roupa que torna a pessoa
na profissão, na atividade que ela desejaria ter. Eu pôr uma roupa de médico, né, o hábito de médico, né, é, não vai fazer de mim um médico. Então, não é nada externo que vai estar fazendo, não é nada externo que vai mudar as coisas, mas sim é o interno, o interior de cada um de nós, né? Então, não adianta, né? O bom senso logo faz justiça a essas utopias, mas, enquanto se espera, elas podem semear a dúvida e a incerteza entre os adeptos. Então, essas utopias, essas coisas assim que, eh, como é que eu diria assim, de mundo perfeito, né? Não, 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 não pode acontecer. Não tem como. Nós estamos num mundo imperfeito. Buscamos a perfeição, sim, mas ela está inatingível nesse mundo ainda. Essa é frequentemente uma causa de perturbação momentânea. Além dos meios que indicamos para avaliar esses sistemas, há outro critério que pode dar medida exata do seu valor. É o número de partidários que eles recrutam. Então, quantos vão aderir a isso? Quantos que vão se juntar a essa mesma opinião, né? Diz a própria razão que o sistema mais aceito pelas massas deve estar próximo, ou mais próximo da verdade, que aquele repelido pela maioria, que vê as suas fileiras se desfalecerem. Então, esse embate, né, vai gerar uma consequência que vai ser o desmoronamento, né, o desfalecimento dessa sociedade. A gente vê isso em todo lugar. As guerras, por exemplo, é essa, é, são esses pensamentos, não pensamentos, mas essas conclusões, essas opiniões, né, divergentes. E aí acabam gerando isso. Isso é entre guerra de torcida, guerras mesmo, essas bélicas, né, que a gente ainda vê por aqui, é, são academias, são universidades degladiando pela verdade, tem muita coisa, tudo, na verdade. Formou o grupo, duas pessoas, três pessoas, pronto, já começa a haver, né, a possibilidade de antagonismo de ideias, né, de sentimentos. Tende assim, por acerto, que os espíritos que repelem o exame de seus ensinos é porque compreendem a fraqueza dos mesmos. Então, aqueles que são contra isso, então eles já sabem que o argumento não é forte, que pode cair a qualquer momento. O item de número 350. Se o Espiritismo deve, como foi anunciado, realizar a transformação da humanidade, só poderá fazê-lo pelo melhoramento das massas, e não o pioramento, né? O qual só se dará gradualmente, pouco a pouco, pelo melhoramento dos indivíduos. Então, são os indivíduos que refletem a sociedade, né? É cada indivíduo, cada pessoa vai refletir na humanidade. É assim que funciona, não tem jeito. É como a pandemia. Em algum momento, em algum lugar, surgiu um contaminado. Esse contaminado vai passando para outro, que vai passando para outro, que vai passando para outro, e gera toda essa contaminação, que é uma pandemia, né, como que nós vimos na Covid, e pegou o mundo todo, onde tinha gente trocando não informações, mas contato com um contaminado, acabou pegando todo mundo. Então, é isso. O melhoramento das massas da humanidade é lento, é gradual, e ele ocorre de indivíduo para indivíduo. E aí cada indivíduo vai se contagiando dessa melhoria, esse melhoramento, né? Quem importa crer
na existência dos espíritos, se essa crença não tornar melhor, não modificar, tornar mais bondoso e mais indulgente para os seus semelhantes, para com os seus semelhantes, mais humilde e mais paciente na adversidade, aquele que a adotou, então de que adianta ter tudo isso? Por isso que o conhecimento só, por si só, não adianta nada. Se o conhecimento não for vivenciado por esse indivíduo, ele vai ficar estagnado, não vai servir de nada. Um exemplo, né? É um exemplo assim, às avessas, né? Eu sempre uso isso. Quem melhor conhece o corpo humano que um médico? Então, é o conhecimento. Agora, alguém já viu médico que fuma? Tem, mas não é um contrassenso, um paradoxo? Poxa, ele sabe tanto sobre o corpo humano e se envenena com o cigarro, né? Então, é, só o conhecimento não basta, porque não livrou ele de uma eventual doença, de uma eventual ruína do seu organismo. Então, para que ele possa realmente é, ter esse conhecimento útil, ele tem que vivenciar. Então, ele fala, ó, por mais que eu queira, eu não vou fumar, porque isso, para mim, vai fazer mal. Eu sei o malefício que faz. Estou dando um exemplo, podia ser droga, podia ser bebida, podia ser algum tipo de crime, algum tipo de vício, sexo, cleptomaníaco, né? Ou cleptomania, qualquer que fosse, né? Então, se não aplicar, se não lutar contra, se não vivenciar, né? Lutar contra no caso de um vício, mas se for o bem, né? E não praticar a caridade, né? Então, não adianta de nada. O conhecimento por si só não é suficiente. Ele tem que ser colocado em prática, né? De que serve ao avarento ser espírita se continuar sempre avarento? Ao orgulhoso se continuar sempre cheio de si? Ao invejoso se permanecer sempre ciumento? Então, de que adianta isso, né? O, o, o espírita, né? Continuar com os seus problemas, dando continuidade aos seus problemas. Todos os homens poderiam crer nas manifestações, como vemos, e a humanidade continuar estacionária. Todo mundo acredita, né, na vida após a morte, na manifestação de espíritos, tudo isso, mas se a gente não vivenciar, não aplicar, vai ficar como está. Mas não são esses os desígnios de Deus. É com um fim providencial que devem agir todas as sociedades espíritas sérias, agrupando em seu redor todas as que têm os mesmos sentimentos. Então, não é somente o grupo que compõe a sociedade, mas as sociedades, todas elas voltadas para o mesmo objetivo, com o mesmo sentimento. Então haverá união entre elas, entre as sociedades espíritas, simpatia e fraternidade, e nunca um vão e pueril antagonismo provocado pelo amor próprio, mais de palavras que de razões. É interessante a experiência que a gente teve na cidade de Las Vegas, onde haviam duas casas espíritas, né, que foram iniciadas de forma individual, ou seja, isolada. Então, nenhuma sabia da outra. E nasceram mais ou menos na mesma época. Aí, o que aconteceu? Uma descobriu a outra e começaram a se frequentar, trocar informações, experiências, colaborar uma com a outra. Elas ficavam em lugares assim distantes, uma no lado leste, outra no lado oeste da cidade, opostas. E elas conviviam, se trocavam, né, experiências. Inclusive, teve uma vez uma pessoa que teve uma reunião com as duas casas, com as duas pessoas responsáveis, e ela fez a pergunta para uma delas: mas vocês
Não tem problema se reunir com as duas ao mesmo tempo, né? Porque ela trazia, sendo brasileira essa pessoa, ela trazia do Brasil essa, é, é, esse histórico de que não poderiam se misturar as casas. Médium que trabalha numa casa não pode trabalhar na outra, né? Mas por que não pode, né? Não é um time de futebol que defende uma e defende outra, né? Não é esse tipo de coisa. Mas sim que possam viver em harmonia, né? E ela fez essa pergunta. Aí o que aconteceu ao longo do tempo? Veio a pandemia, o grupo se reduziu muito depois, né, que podia se reunir. Aí muitas pessoas se mudaram, porque realmente os dois grupos ficaram muito pequenos. A solução foi as duas, ainda que com razões sociais diferentes, sociedades isoladas, individuais, né, e diferentes, elas passaram a frequentar um mesmo local por causa de custos e tudo isso. Aí, chegado o momento, por que ter duas casas individuais, isoladas, assim, do ponto de vista formal, né? Mas atuando juntas? Por que não fundir as duas? E foi o que aconteceu. Hoje, as duas casas, por uma, eh, por uma necessidade, acabou se unindo. Mas essa união só se deveu porque havia entre elas uma harmonia anterior. Então, nunca houve, né? Da parte dessas duas sociedades espíritas, não havia preocupação de antagonismo como a dessa pessoa brasileira que veio perguntar: não tem problema a gente se reunir? Os dois presidentes, né, ali? Não, de jeito nenhum. Então, ela tinha esse histórico na cabeça. Nós não. Tínhamos o histórico de união. Então, hoje, existe formalmente uma única casa espírita, mais fortalecida que aquelas duas pequenas, individuais, né? E trabalhando, assim, e mesmo dentro do grupo, não há notícia, pelo menos ainda, né? De desavença, né? De rivalidade, nada disso internamente. E se acontecer, né, é o que eu acho, né? Se acontecer de uma nova casa espírita se formar numa outra parte da cidade, porque é assim que tem que ser, né, para facilitar a vida dos frequentadores, vai haver uma, uma união, né? E vai haver um auxílio, uma ajuda por parte da já estabelecida para outra, né? Por sinal, esse era um argumento, né, um conselho que nos dava um amigo, que hoje está desencarnado, né? Mas quando estava entre nós, falava que as casas espíritas deveriam ter um mecanismo, né? Um sistema interno de auxiliar a fomentar novas casas espíritas distantes daquela, para facilidade daqueles que vão frequentar. Então, ele já previa isso com muita antecedência, seguramente porque ele estudava o livro dos médiuns, né, como a gente está estudando agora, e que Kardec orientava isso. Então, falamos aqui, é, então haverá união entre elas, simpatia e fraternidade, e nunca um vão e pueril, infantil antagonismo provocado pelo amor próprio, mais que de palavras que de razões. Então elas serão fortes e poderosas, porque apoiadas numa base porque apoiadas numa base inabalável, o bem para todos. Então elas serão respeitadas e imporão silêncio às tolas zombarias, porque falarão em nome da moral evangélica respeitada por todos. Moral evangélica respeitada por todos. E a moral evangélica nós sabemos, né? Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Fora da caridade não há salvação. Então, é esse tipo de coisa. Essa é a via pela qual nos temos esforçado para levar o Espiritismo. Kardec era muito preocupado com isso, né? Fazer com que a união ocorresse. Depois disso, no Brasil, a gente sabe
do trabalho árduo de Bezerra de Menezes, né? Adolfo Bezerra de Menezes fazia, doutor Bezerra de Menezes fazia todo o esforço para que houvesse união entre as casas espíritas. Foi aí que ele desenvolveu a federação, junto com outros, né, tudo, né, e foi presidente por várias vezes. Então, ele promovia isso, né, essa união. Então, ele sempre falava que um graveto sozinho, né, um graveto, um pedacinho de um ramo, né, de planta, é muito fácil quebrar. Só que juntos, vários ramos, fica muito mais difícil, não consegue quebrar. Então, ele seguia o que Kardec falava, né? A união dos grupos espíritas, das sociedades espíritas, a colaboração entre elas. A bandeira que arvoramos, bem alto, é a do espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual somos felizes de ver desde já tantos homens se juntarem em todos os pontos da terra, porque compreendem que está nela a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o signo de uma nova era para a humanidade. Então, essa união é que vai promover isso, essa nova era para a humanidade. Então, nós temos que ter isso em conta, essa preocupação. E, naturalmente, para todo tipo de sociedade que esteja voltada para o bem, né? Convidamos todas as sociedades espíritas a participarem dessa grande obra. Então, imaginem esse livro sendo divulgado e todos, quando chegam nesse capítulo, falam: puxa, realmente eu tenho que fazer da minha sociedade espírita, né, um fomento para que haja união entre todas elas. Então, cada um contribui com a sua. Como foi falado anteriormente, é, havia no passado que não se deve trabalhar mediunicamente em duas casas diferentes. Nada disso. Nós somos um grupo só, grupo espírita, um grupo de espíritas, seja onde for, no mesmo país, em países diferentes. Não dá para falar em mundos diferentes ainda, porque não, não temos isso ainda na condição que a gente se encontra. Entre os espíritos superiores tem isso, sim, né? Entre mundos diferentes. Aqui não. Aqui nós temos que ver o mundo como uma única sociedade, uma única humanidade, um único esforço conjunto para que o mundo mude, para que a sociedade nossa evolua, progrida, né? Que de um extremo de mundo a outro, elas se estendam a mão fraterna e assim apanharão o mal nas malhas de uma rede inextricável, rede que não se desagrega, que não se desfaz, uma rede forte, invencível. Então, esse é o convite que Kardec faz para nós, né? E nós terminamos aqui rivalidade entre sociedades e na próxima reunião nós vamos entrar num outro capítulo, né? No capítulo 30, que não é esse que está aqui, né? De reuniões de sociedades, mas é o próximo que vem para que a gente possa dar continuidade ao nosso livro dos Espíritos, que, por sinal, está bastante adiantado. Nós temos aí 2 capítulos pela frente, e aí nós vamos, 2 ou 3, né? Que seja 3, né? Não tenho de cabeça aqui, mas. E aí nós vamos concluir o livro dos médiuns. Então, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando, ajudando no melhor entendimento daquilo que Kardec deixou para a gente. Não que não seja fácil de entender, mas para o nosso estudo, para o nosso aprendizado, para a divulgação do Livro dos Médiuns. E rogo a Jesus para que abençoe a todos nós, nossos lares, nossos familiares,
nossos locais onde nós frequentamos, trabalho, estudo, lazer, o que seja, e que nós possamos realmente nos tornarmos cidadãos melhores. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.